Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Na Minha Estante HQs e hoje nós vamos falar sobre o Demolidor, o personagem aí que está no hype total devido à série. O Demolidor ele foi um personagem que ao longo dos anos ele foi construindo aí uma boa trajetória, depois de um certo tempo tendo boas histórias e tendo filmes. O primeiro filme não foi lá essas coisas todas, mas né, depois aí veio a primeira série lá da Netflix e agora essa série aí na Disney Plus que está fazendo muito sucesso. Eu arrisco a dizer aqui que o patamar de qualidade já está meio que pau a pau com a série do Pinguim. Então, antes de continuar, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva daquela força marota. Muito obrigado aí pela sua participação e vamos falar sobre Demolidor, série, quadrinhos. Como nós já falamos, a série do Demolidor está fazendo muito sucesso, já vai aí para o seu quinto capítulo. E aí eu pergunto para vocês, hoje, será que vale a pena a gente assistir a série Demolidor ou ler os quadrinhos com as histórias atuais? Bom, eu não sou especialista em Demolidor, mas pelo que eu acompanho, essas últimas séries aí do Demolidor, falando de quadrinhos, as histórias não estão à altura daquilo que a gente já, digamos, estamos a meio que acostumados, né? A ter aí desde lá do Frank Miller. Então, essa nova fase do Demolidor, eu particularmente não estou achando muito à altura do personagem. Demolidor até paga agora. E aí, meu amigo, chega essa série na Netflix arrebentando. Realmente, olha, é algo que prende a sua atenção, ou pelo menos assistir os dois primeiros episódios foram lançados simultaneamente e você já fica naquela expectativa para o próximo. Então isso sim é indício de uma série que vai lhe prender do início ao fim. E para quem não conhece o personagem, dá para assistir essa série? Dá, né? Se você tiver lá assinatura ou no Piratex, você assiste o que você quiser. Agora, se você não tem muito conhecimento sobre o universo do personagem, aí você vai, digamos, se perder em alguns temas, até porque essa série ela é basicamente uma continuação. Então você já vai ter aí um desenrolar da história do personagem, né? Ele não mostra a sua origem, nada do tipo. Então pode complicar um pouco para aqueles que não conhecem o personagem. Então, assim, para você que não curte quadrinhos, é ligado em filmes e séries, você pode assistir, sim, o filme do Demolidor, lá com o Ben Affleck, né? Que, meu Deus do céu, o pessoal não gosta muito, quer queira ou quer não, vale a pena, porque ali você vai ter a origem do personagem e tem a Electra. Daí você pode assistir a série que estava lá na Netflix, né? Não está mais, mas já me disseram que ela está também na Disney, só você procurar, você pode assistir. São 3 temporadas e depois partir para essa que você vai acompanhar de boa. Mas aí vem os quadrinhos, né? Quadrinhos. Esse canal aqui é para falar também de quadrinhos. Eu gosto sempre de associar o tema abordado no vídeo com os quadrinhos. Então, isso aqui é uma das propostas desse canal. Então, como eu falo de quadrinhos, eu queria saber o que você indicaria, né? Aí bate naquela tecla de guia, né, tal. A gente gosta de fazer guias para dar um norte, você não é obrigado a ir atrás de tudo. O que eu não gosto é de guia definitivo, né? Esse negócio de guia definitivo aí não rola muito, não. Há quem gosta da palavra definitivo, parece que, né? A pessoa sente mais firmeza naquilo, mas não. Então aqui eu vou comentar o que alguns quadrinhos não são poucos, mas dali você pode tirar alguns que eu posso dizer que seria a espinha dorsal para você conhecer o personagem. Então vamos lá. Bom, o Demolidor, o alter ego aí do Matt Murdock, ele foi criado por Stan Lee e Bill Everett no ano de 1964. Então, meu amigo, o personagem aí já vai completar 61 anos agora, no dia 1º de abril. Então, Demolidor aí já tem uma longa estrada. Então, se você quiser conhecer esses primórdios aí da Marvel dos anos 60 do Demolidor, já antecipando, que é um personagem que no começo é um personagem meio que de segundo escalão, seus vilões eram praticamente todos toscos e ele pegava aí a rebarba dos vilões do Homem-Aranha. Há quem diga que as histórias do Demolidor são aquelas histórias ruins do Homem-Aranha e eles não queriam fazer, aí jogar o coitado do Demolidor. Mas por questão histórica, né, nostálgica, você pode consultar pelo menos o volume 1 do Demolidor, que saiu na coleção clássica Marvel, né, foi o volume 6.
da coleção, que estará iniciando agora a segunda temporada. Então, para você ver lá, né, as primeiras histórias, né, a origem que foi dada na época para o Demolidor. Depois, meu amigo, nós temos aí a era Frank Miller. Cara, que aí foi uma revolução com o personagem. Foi onde realmente o Demolidor ganhou espaço, ganhou boas histórias e começou a ter um público que realmente o acompanhava. Então nós podemos dar como a próxima dica O Homem Sem Medo, a obra aí que foi feita por Frank Miller, onde foi recontada a origem, né, com mais detalhes, né, um clássico aí do personagem, O Homem Sem Medo. Depois você poderia partir para que eu considero até hoje a maior obra do Demolidor, que são aqueles 3 encadernados que saiu aí do Frank Miller. Ali você tem pinceladas da sua origem, a origem da Elektra. Então, assim, se você não tem um Homem Sem Medo, lá, de forma bem resumida, traz essa origem do Demolidor. Então, são 3 encadernados. O primeiro volume, né, no começo ainda você tem os resquícios daquelas histórias mais bobinhas, até porque o Frank Miller ele só vai assumir realmente, de fato, roteiro e arte a partir da história Electra, que é lá na página 221 do primeiro encadernado. Aí, meu amigo, volume 2 e 3, show de bola, Frank Miller dá um show. E nesses encadernados, né, você tem aí a aparição da Electra e a sua morte, que realmente foi um negócio impactante na época. A galera queria até matar o Frank Miller porque ele matou a Electra nas histórias em quadrinhos, né, através, né, das mãos do mercenário. E se você curte a Electra, né, que meio que está interligado, gostou do Demolidor, gosta da Electra, você tem 2 obras de Frank Miller. Que é a Electra Assassina, onde você realmente vai conhecer a fundo toda a personagem, e depois a Electra Vive, né? Então, Frank Miller, querendo ficar vivo também, fez essa história em homenagem à Electra, né? Como se ela estivesse aí voltando, né, ao mundo dos vivos. Mas vale a pena sim apreciar essa obra. Tem gente que não gosta muito da arte dela, mas eu gosto sim ali, né, você tem o requinte de Frank Miller. Depois disso, tem 2 obras que eu considero também interessantes para você se aprofundar no personagem, que é Amor em Vão e Amor e Guerra. Então, assim, Amor e Guerra também é uma história basicamente do rei do crime, né, que no início era um vilão do Homem-Aranha, depois passou a ser vilão do Demolidor e ganhou grande destaque. Então, basicamente é uma história ali para você conhecer um pouco mais sobre esse grande vilão que é o Rei do Crime. Aí, meus amigos, vem um dos clássicos, não só do Demolidor, não só da Marvel, mas eu posso dizer, todo o universo dos quadrinhos, que é A Queda de Murdock. Cara, aí você tem realmente o personagem chegando no ápice do fundo do poço, não sei se posso falar dessa forma, mas são, digamos assim, eu quero ler algumas coisas pontuais do Demolidor, você tem que ler A Queda de Murdock. Uma boa dica, depois de você ler a saga do Demolidor. Uma saga curtinha, tipo, 16 volumes, uma fase também interessante, Unnossed, que eu considero também, junto com o Frank Miller, Bendis, Bill Baker, um dos grandes pilares aí da construção dessa maravilhosa cronologia do personagem. E eu destaco dessa coleção, né, da saga do Demolidor, o volume 11, onde para mim tem a melhor história, que é a queda do Rei do Crime. Então, após a queda de Murdock, ele vai lá, né, dá a volta por cima, e nessa história você vai ter aí a queda do grande vilão, o Rei do Crime. Depois, né, recomendaria você ler O Diabo da Guarda. Há quem não goste muito dessa história, eu acho fabulosa essa história. Né? Ela marca muito devido a uma personagem que é importante na vida do Demolidor, né? A Karen Page. Então, O Diabo da Guarda faria parte, sim, da minha lista. Depois dela, você poderia ler uma obra de Geoff Loeb Tinselho, que é O Demolidor Amarelo. Então, ela se encaixa perfeitamente depois dessas aí, porque ela traz pinceladas ali com aquele requinte nostálgico, né, e dolorido da vida sofrida, né, do médico. É só isso que o médico arranja muita mulher, namorador, mas toda mulher que se envolve com ele geralmente papoca, né? Só na viúva negra que fugiu, né, ela viu que ia sobrar para ela também. Mas realmente é uma trajetória, né, com grandes acontecimentos e marcantes. Então, o Demolidor Amarelo é isso, que marcou a morte do pai, né, que deu origem ao personagem e da própria Karen. Então, o Demolidor Amarelo realmente é uma obra que é emoção pura. Aí, meu amigo, depois começa uma fase de um tal de Bendis aí que realmente
está merecendo uma republicação, porque tá difícil encontrar esses encadernados, e quando você encontra, meu amigo, é o olho da cara. Então você teria que ficar cego igual o Demolidor, vender os olhos da cara para poder ter essa fase, né, do Bendis, que depois encosta aí o Brubaker, e aí, meu amigo, realmente é uma fase, olha, eu acho que o Bendis, ele não gostava muito do Demolidor, não. Então foi esse cara, esse cara não sofreu nada, não. Ele vai sofrer agora nas minhas mãos. Mas é uma grande fase, obra, que realmente merece o nosso destaque aqui. E dessa fase, o que é que nós podemos destacar? Nós temos o Demolidor revelado, né? O próprio nome já diz, a identidade secreta dele é revelada. Aí depois nós temos o Rei da Cozinha do Inferno e Decálogo. Seguidos aí por o Demônio Pavilhão D, a parte do demônio e o Retorno do Rei. Fechando aí com chave de ouro essa grandiosíssima fase envolvendo Bendis e Ed Brubaker. Depois tem aqui algumas histórias que aí, né, fica a seu critério, aquela velha história que é um feito para quem está cagado. E aí eu vou indicar aqui para a gente fechar, né, esse bloco aqui de indicações, as seguintes histórias: Terras Sombrias, Demolidor Pai, Redenção e Demolidor Echo. Aí são histórias que realmente algumas pessoas gostam, outras não. Mas, para dizer assim, não vai recomendar nada depois da fase, né, do Benson e do Breaker. Então tá aí algumas histórias que você pode tirar algum proveito delas. E se você quiser, né, ter essa coleção com início, meio e fim, eu indicaria para você Demolidor O Fim dos Dias, né? Uma história aí que remete numa possível morte, né, do Demolidor. Então aí seria algo para dizer, né, eu quero ter, né, como seria esse final, né? Tinha que ser trágico, né? Toda a vida do Demolidor foi assim, então recomendaria essa história. Existem outras? Existem, né? Existe a fase do Mark Waid. O Mark Waid, eu não vou nem tocar muito no assunto, porque realmente eu não gostei muito dessa fase. Os primeiros volumes foram sofríveis, né? Aí o Mark Waid é aquela história, né? Você tem o Demolidor ali muito sorridente e não combina, sabe? O Demolidor tem que estar triste, preocupado e sofrendo. Mas, se você gosta, você pode buscar alguma coisa dessa fase, como também da fase atual, que eu nem sei quem é que está à frente dela. Ainda precisamos ver, né, o desenrolar dessas histórias, se realmente vai ser algo que no futuro possa fazer parte aí de uma boa lista com dicas de leitura do Demolidor. Agora sim, o Demolidor, como está no hype aí, né, Paninho, presta atenção, tá na hora de você trazer algumas coisas do personagem, né? Então, republicando aí Demolidor Pai, Redenção, show de bola. Mas tá na hora de voltar com a saga do Demolidor. Eu, o Sapanini, eu traria a fase do Frank Miller, aqueles 3 encadernados. Teria uma saga, ó, show de bola. E, né, para agradar a galera que gosta de ônibus, eu pegaria sim essa fase do Bendis e Brubaker e traria no formato ônibus, né? E agradaria a gregos e troianos. Não sei se você concorda com isso, se não, deixa aqui nos comentários. Como também, se você gostou ou não dessa lista, essa lista ficou muito extensa, mas você pode ali pegar algumas coisas pontuais ali como eu falei, né, da espinha dorsal, como o Homem Sem Medo, Queda de Murdoch, Demolidor Amarelo. Aí tem algumas histórias ali que são clássicas, né? Pelo menos você conheceu um pouco do personagem com ela. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que sempre têm acompanhado o nosso canal, deixando o seu like, o seu comentário. A sua participação tem sido fundamental para que a gente continue aqui, né, nos motivando cada vez mais. Então, um forte abraço e a gente se vê por aí.